na Fé. Um novo conceito em odontologia e saúde para você e sua família. Agende seu horário pelo telefone ou WhatsApp, Rua Três Corações, 687, Pará de Minas. O Pizzaiolo. Temos grande variedade de saladas, massas e peixes, além de um delicioso churrasco na brasa. Pequenas e médias empresas confiam na Link para simplificar a contabilidade. Junte-se a elas e transforme seus resultados. H Seguros, Avenida Argentina 547, 3237-8100. Conquiste sua carteira de moto na melhor autoescola da cidade. Autoescola Requinte. Ligue 3231-6485. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Aqui é Padre Guilherme, quem tem a alegria de me encontrar com você neste momento, para que nós possamos refletir sobre o trecho que a Igreja coloca do Evangelho para a celebração deste dia 28 de janeiro de 2026. Estamos vivendo a quarta-feira da terceira semana do tempo comum e no dia de hoje a Igreja celebra Santo Tomás de Aquino, que é presbítero e doutor da Igreja. Santo Tomás de Aquino marcou de forma muito profunda a nossa Igreja com aquilo que ele escreveu. Ele desenvolveu uma teologia, um pensamento a respeito de Deus muito elaborado, muito bonito, muito cheio de significado. Com as meditações de Santo Tomás de Aquino, nós podemos avançar muito na nossa fé. Vale a pena conhecer os escritos de Santo Tomás e com ele sentimos muita presença de Deus na nossa vida. Quero convidar você a ficar ligadinho comigo aí nos próximos 5 minutos e nós vamos meditar então sobre o trecho do Evangelho da celebração de hoje, que é tirado do livro de Marcos, capítulo 4, versículos de 1 ao 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens, na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e em seus ensinamentos dizia-lhes: escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeavam, a parte da semente caiu à beira do caminho, vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, ela foi queimada e, como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos, e os espinhos cresceram, a sufocaram e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: a vós foi dado o mistério do reino de Deus, para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para quem olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. Eles disse: vós não compreendeis esta parábola? Então como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos. São inconstantes. Quando chegam a tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos, sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom, são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto,
Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, aqui é um trecho longo, né? Essa parábola que Jesus conta. Mas há algo aqui que chama bem a nossa atenção, porque Jesus parece dizer aqui que ele faz o ensinamento em parábolas para que certas pessoas não entendam e não se convertam e não sejam perdoados. Isso chega a ser um pouco curioso ou diferente para o nosso entendimento, não é mesmo? Mas aí é que está. Precisamos entender o seguinte: o anúncio que Deus faz, o convite que Ele faz para toda a humanidade é aberto para todos, mas é necessário que cada um se abra, que diga sim, que responda. A salvação não vai acontecer de forma obrigatória para todas as pessoas. É preciso ser conquistada. Por isso que os ensinamentos são passados em parábolas, porque só aqueles que se abrem, que se colocam, se iniciam no seguimento a Jesus, é que vão ter condições de acolher, de entender e desse anúncio chegar e fazer diferença na vida deles. Então nós precisamos pensar a respeito da nossa vida de fé. Somos chamados a pensar sobre isso. Será que nós estamos abertos ao ensinamento que vem de Deus para a nossa vida? Será que nós acolhemos o chamado de Jesus? Será que nós nos colocamos numa atitude de escuta para poder perceber o que Jesus quer nos falar? Porque Deus não vai se impor na vida de quem não fizer por merecer. Então que nós sejamos abertos e tenhamos essa atitude também de busca, de querer, de desejar alcançar a salvação e, a partir do anúncio de Jesus, viver conforme Ele nos propõe. Peço a Deus que derrame sobre você e sobre a sua família a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E amanhã, dia 29, quinta-feira, espero você aqui para que nós possamos seguir adiante a nossa caminhada sempre à luz da palavra do Senhor.